Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ariel Rocha, apresentador aqui do programa Papo Aberto pelo PL Jovem. Nós vamos falar sobre a legalização das drogas. Eu trouxe uma convidada especial aqui, que é a Cíntia, que também é pré-candidata pelo Partido Liberal. Eu também sou pré-candidato pelo Partido Liberal. E nós vamos debater, conversar com vocês sobre esse tema, legalização da maconha. Ou das drogas, né? Não só da maconha, de todas, né? Agora nós vamos compartilhar com algumas pessoas esta live, certo? Você ainda que não chegou agora, mas nós vamos compartilhar em todas as nossas redes sociais aqui, para que as pessoas vejam que nós estamos ao vivo. Olá. Pode abaixar, isso. Quem estiver chegando já pode estar nos ajudando a compartilhar, viu? Pode nos ajudar curtindo e compartilhando essa live. Compartilhar. Até eu aqui na hora de abrir apareceu o áudio. Quero agradecer a presença de todos que estão chegando nesta live. Amigos, quero agradecer a todos vocês que estão chegando nessa live. Pode nos ajudar compartilhando essa live com os amigos. Eu vou aqui compartilhar também com os meus amigos. Vamos lá, meu povo, vamos compartilhando, vamos conversando. Para você que está chegando agora, nós vamos falar sobre a legalização das drogas. Compartilhar aqui no grupo do WhatsApp. Importante. Obrigado a todos que estão chegando agora. Nós vamos falar sobre a legalização das drogas. Se você puder nos ajudar curtindo e compartilhando essa live, agradeço, meus amigos. Até sair um pouquinho aqui das redes. Cíntia, você conseguiu compartilhar com algumas pessoas do Consegui. WhatsApp? Consegui.
Também tô... Copia o link. Você copia o link da live. E coloca no WhatsApp. Já pode começar, né? Eu vou compartilhar por aqui. Certo. Só vou compartilhar com um amigo aqui que ele acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp e não conseguiu. Perguntou, meu amigo? Às vezes algumas pessoas estão nos procurando, mas não achou ainda. Pronto, esse aqui é o meu último. Que me perguntou e já vou responder. Vamos lá. Cíntia, boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todos vocês. Essa aqui é a Cíntia, pré-candidata pelo Partido Liberal. Eu sou Ariel, também pré-candidato pelo Partido Liberal. E Cíntia, como é que foi seu primeiro envolvimento assim com a política? Foi esse ano ou teve outras atividades que você tem procurado desenvolver? Na verdade, foi esse ano, né? Eu sempre tive interesse, né, de estar no meio da política, mas eu não imaginava qual a forma e como entraria no meio da política. Aí foi quando eu recebi o convite, né, e comecei a participar. E comecei a me interessar cada vez mais, né, e me envolver pelo fato também de querer uma mudança, né, algo novo, né, para a nossa cidade, para os jovens. Então eu me interessei bastante, foi aonde que eu comecei a me envolver cada vez mais. É isso aí, gente. O meu trabalho aqui, como presidente da juventude, também pré-candidato a vereador de Cidade Estudantal, é que mostrar para cada uma das pessoas que estão nos assistindo em que a juventude está se movimentando. A juventude, ela quer algo a mais, não só para o seu futuro, mas para o futuro dos seus filhos. Nós estamos fazendo uma escolha hoje, sabe? A nossa decisão é escolher pessoas melhores, se colocar à disposição da população. Mas lembrando, eu estou aqui para motivar cada um dos jovens, aqueles que nos assistirem durante essa live, para que possam se envolver, ter uma cosmovisão política de como é a visão da política e não uma visão deturpada que muitas das vezes nos passa o sentido da palavra política e não político, certo? O que as pessoas confundem é isso. A política, ela é boa, ela é linda, maravilhosa, mas o político tem colocado a política num lugar ruim. E exatamente esses debates, as pessoas elas têm fugido de confronto, né? Que às vezes as pessoas acham que não querem gerar conflitos, mas a política é isso aí, é gerar conflitos. Mas nós temos que ser os administradores de conflitos da maneira que a gente possa conversar saudável para o futuro do nosso município, do nosso estado, do nosso país, e que as pessoas se envolvam mais com a política para escolher melhor os seus candidatos, as pessoas que estão escolhendo aí um cargo executivo, legislativo. E é importante que você, que está assistindo agora, não se acovarde, porque muita gente tem deixado e desacreditado na política. Se você é bom o suficiente, acredite na política, se coloque à disposição do povo, porque as pessoas realmente precisam de pessoas que queiram o melhor. Eu vejo essa disposição aqui com a Cíntia, vejo a disposição da Alexângela também, que foi na live passada, vejo a disposição de cada jovem que tem chegado a conversar. E no programa de hoje, que nós vamos falar sobre a legalização das drogas, nós vamos falar os prós e os contras, né? Que na minha visão tem muito mais contra, muito malefício a cada um de nós. Mas nós vamos debater sobre isso aí. Cíntia, hoje, aqui na cidade ocidental, nós vamos falar um pouco mais de município, certo? Nós temos um grande problema com a juventude. A Cíntia trabalha com a juventude, eu trabalho com a juventude há 10 anos. E qual é o problema da juventude? É as más amizades. Sim. Sempre foi isso aí. Nunca deixou de ser.
Toda geração, a cada 25 anos, muda de geração. Quem tem 25 anos, a cada 25 anos tem 50, e quem acabou de nascer tem 25. Então, a geração ela vai mudando de 25 em 25 anos. Então, a nossa geração, que é agora dos 25 anos, que nós vamos passar para a segunda etapa, esse pequeno que está nascendo hoje, com 1 ano, 2 anos, que vai ter os 25 anos, o que ele vai receber da sociedade? Qual é a sua visão com relação, hoje, municipal de Cidade Ocidental, como está a juventude com relação às drogas? Sua visão? Relativamente preocupante, né? Porque quantos jovens que estão se perdendo, né? E quantas pessoas que acabam desistindo da sua família pelo fato de ser um usuário de droga, né? Ser um viciado no álcool. Então, assim, eu vejo futuramente, se continuar do jeito que está, as coisas vão realmente ser muito tristes, né? Porque eu observo cada dia que passa, quantos jovens que estão morrendo cedo, né, com 15 anos, crianças também que estão morrendo cedo, pelo fato de ser usuário de drogas, estar se envolvendo com o tráfico, com pessoas erradas, né? No meu ponto de vista, eu acho que a sociedade em si tem que se envolver muito com os jovens, né, tirar eles das drogas, das ruas, colocar em locais a qual eles possam ter um curso, né, e assim, colocar eles para fazer coisas, preencher a cabeça, preencher a mente com coisas que realmente vai levar a eles longe, né? E não deixar eles parados, sem fazer nada em casa, com más amizades, se envolvendo com pessoas erradas. Porque o nosso futuro, né? O futuro dos jovens é a geração de hoje. Como vai ser a geração, né? Como você falou, com os jovens dessa situação, né? O que será dos nossos filhos, né? Dos seus filhos, dos netos? Então, é algo realmente preocupante. Então, é onde nós, jovens, temos que lutar pela juventude, né? Mostrar para essa cidade que é possível ser a mudança, que nós não podemos desistir das pessoas, que nós temos que ajudar essas pessoas e não julgá-las, né? É necessário uma ajuda realmente, porque essas pessoas estão presas, prisionadas. Estão nisso, presas. né? Presas. Agora, assim, vamos conversar aqui sobre essa uma questão séria, a questão de drogas. Sim. Existe hoje por vários partidos esquerdistas, que acreditam que a legalização das drogas é a melhor opção para ter o controle. Eles têm uma visão do Uruguai, porque o Uruguai ele abriu uma estatal, né? Uma estatal da maconha. Então, o que seria essa estatal? Uma empresa, como se fosse a Petrobras, né? E que produzisse a maconha e exportasse para os outros países que adequam a legalização desse tipo de droga, certo? E o que as pessoas defendem, as drogas não são letais, se a pessoa quer acabar com a sua vida é decisão dela, e dizem que eles legalizando dessa forma, ou sendo estatal, ou sendo por uma forma privada, ou utilizando o exército exatamente para controlar, a pessoa faz um cadastro pelo governo, no caso não seria da questão estatal, mas a presença do Estado, e eles irão controlar essas drogas através do exército, né? Eles fariam um cadastro e iam lá, e aí eles iam fiscalizar a qualidade, qual o produto que ia exatamente utilizar para não trazer malefício. Mas convenhamos que as coisas que as pessoas usam, principalmente drogas, isso não é só droga ilícita, as lícitas, que são as drogarias, que também tem. Todas têm um certo vício. Sim. Você toma um remédio demais o tempo inteiro traz um vício. Só que essas drogas ilícitas, elas agem muito mais rápido, sim, certo? Elas trazem um falso alívio, sim, que muito usuário quer aliviar o seu mundo, quer se esconder esse mundo e passar por uma outra direção. Teve uma entrevista da Jovem Pan com até com aquele programa que passa à meia-noite, esqueci o nome dele agora, Danilo Gentili. Ele fez uma entrevista com alguns jovens e o jovem disse assim, cara, por que você usa maconha, por que você usa droga? Cara, para esconder os meus problemas. Aí o cara perguntou, diz assim, uai, e quando você larga o efeito da droga, você não vai voltar para o seu mundo atual? Ele disse assim, então a gente continua usando exatamente para ficar fora do nosso mundo. Então,
essa visão de esconder o seu problema, do não enfrentamento, de não trabalhar o psicológico, acaba trazendo um malefício de a pessoa não progredir, ela estagnar no problema, certo? E com essa questão da legalização, eu quero agradecer vocês que estão chegando agora, a vocês que nos conhecem aí, a cada um que está chegando, certo? Nós estamos falando sobre a legalização das drogas. Eu e a Cíntia aqui temos um posicionamento contra a legalização, certo? Nós não trouxemos nenhum opositor no momento, até porque a gente está colocando pelo menos a nossa posição de direita, que é a questão do Partido Liberal, que é a posição de direita, de centro-direita, que é uma posição de não às drogas, né? Não à legalização. Então a gente está falando sobre isso aí. Agora, Cíntia, vamos imaginar que acontece alguma loucura na Câmara, que isso já está em tramitação, há discussão pelos deputados, inclusive João Willis, o deputado que foi para fora do país, né, que se sentiu ameaçado e foi para lá, ele defendia muito a questão da legalização da maconha, inclusive ele falava isso abertamente nas redes sociais, e vamos imaginar que eles conseguissem aprovar a legalização das drogas, não só da maconha, que acho que é o primeiro passo que eles querem. Imagine, qual é a sua visão, como é que aconteceria se fosse tudo permitido com a utilização das drogas? A violência em si já é grande, seria muito mais ainda, né? Quantos jovens que têm abstinência, né, acabam viciados, eles são capazes de fazer qualquer coisa, tirar uma vida. Às vezes, antes deles chegar na boca para comprar a droga, eles acabam sendo mortos, né? Porque nós não vemos uma pessoa na farmácia com um fuzil, nem no supermercado, nenhum lugar, mas você vai numa boca de fumo, todo mundo está automaticamente totalmente armado, né? Não é qualquer pessoa que entra, quantas crianças que morrem com bala perdida. Então, a violência já é grande, seria um desastre, sinceramente, seria algo assim... Um caos, né? Um caos muito seria grande. Caos. Eu não consigo nem imaginar o que seria da sociedade, com né? a legalização das drogas. Agora, eu vou colocar aqui para vocês que estão nos assistindo algum posicionamento de alguns países, inclusive do Uruguai, que tem a estatal da maconha, que é a maconha abraça, né? Que é aquela ideia. Agora, pensa o seguinte, a presença do Estado para controlar as drogas. Existe um sobrepreço. Existe o tabaco, que no Brasil já é legalizado, existe o álcool, que também é legalizado, mas o maior índice de mortes no trânsito e fora dele são pessoas que estavam alcoolizadas, certo? Ninguém discute, ninguém fala sobre a questão do álcool. As pessoas, estou trazendo isso em pauta, que todas as drogas, as listas e as ilícitas, elas trazem malefícios ao homem, elas trazem malefício ao homem. Agora, existem até que médicos falam sobre o vinho, né? Diz que uma taça de vinho é benefício para a saúde. Só que o cara que é alcoólatra, ele não vai tomar uma taça de vinho, ele vai tomar uma taça de vinho, vai tomar um negócio, vai tomar tudo. E aí, a irresponsabilidade, ele vai dirigir, certo? E nessa direção, ele não matou só a sua própria vida, mas outras vidas que estavam andando no pedestre, que não são alcoólatras, que não são pessoas ruins, que são cidadãos de bem e que perderam a sua vida. Agora, essa irresponsabilidade do homem, essa falta de consciência, essa falta de noção, ela vai partir do caráter. Ela vai partir do caráter. É uma coisa que ninguém compra. O seu caráter, a sua responsabilidade, isso o dinheiro ele não vai comprar. Porque a partir do momento que as pessoas estão se entregando às drogas, entregando a sua vida, ela não está só trazendo para ela. Teve um debate com Kim Kataguiri, não sei se você já ouviu falar desse deputado, é um deputado, ele não é exatamente, não sei se ele é de Brasília, mas ele trabalha com o movimento MBL. Ele defende um lado da legalização das drogas, só que é um lado com não a presença do Estado totalmente. E ele levanta algumas discussões. A minha discussão é, se há sobrepeso no tabaco, por exemplo, que é o cigarro legalizado, e a pessoa vê o cigarro que é mais barato aqui, que não é legalizado, ele vai, que não é legalizado por conta do preço, certo? Tudo que você legaliza e o camarada vê que é mais barato onde é lícito, ele vai onde? No que é ilícito. Então, na minha visão, a pessoa legalizar as drogas para comercializar,
E isso é interesse do Estado em ganhar dinheiro, porque aí vai trazer imposto para as drogas, ele vê que a droga, um pacote de droga aqui vai gerar R$26 mil de lucro. Então se eu colocar uma taxa aqui, IOS, PIS/COFINS, colocar um monte de taxa aqui, sobretaxar a droga e vender, legalizar, então quer dizer que os bandidos, os marginais, os causadores do ódio estão certos. Então quer dizer que essas pessoas que foram presas traficando terão que ser soltas? Será que as pessoas que mataram por vender droga, que eu acho que isso é uma questão de cobrança também, será que elas estão certas? Isso é uma visão deturpada do que é certo e o que é errado. Uma outra pergunta que eu gostaria que você também soltasse aqui para nós, que a gente falou se o nosso futuro fosse tudo bem. Imagina só um dependente químico que não quer se tratar e que está drogado na rua, e ele assassina alguém. Qual é a posição do Estado? Ele deve prendê-lo ou ele deve ressocializá-lo? Qual é a sua posição? Ele deve prender esse camarada que esfaqueou, que estava sobre as drogas, ou ele deve ressocializá-lo? Ele deve prender, porque, na minha opinião, se a pessoa está nessa vida porque ela quer, porque se ela quiser a mudança, ela consegue. Então, quantas pessoas inocentes sofrem por eles falarem, a pessoa não está inconsciente, ela não está no seu estado, né? Quantas pessoas que acabam ficando esquizofrênicas em relação do uso excessivo de drogas. Mas essa pessoa tem que ser punida, porque se ela não for punida, quantas outras vidas vão acabar morrendo, quantas famílias vão ficar, né, totalmente destruídas sem uma pessoa, um ente querido, um familiar. Então tem que ter punição, tem que haver punição, porque sem a punição, quantas pessoas vão colocar a culpa nas drogas? Eu matei fulano porque eu estava drogado, então eles vão colocar a culpa nas drogas, mas tem que haver uma punição para que esse índice diminua, para as pessoas temerem ao que pode acontecer e evitar estar fazendo. Agora vamos imaginar uma outra situação aqui. Imagina, tirando um pouquinho a questão das drogas, tudo que não há cobrança, tudo fica bagunçado. Tudo que não há regra fica bagunçado. Imagina na sua casa, você que não está nos assistindo aqui. Imagina na sua casa se não houvesse regra, se não houvesse horário de chegar, no horário de sair, não houvesse regras, o que comer, o que fazer, nada. Como é que seria o ambiente da sua casa? Pensa aí no menino que tem 5 anos de idade. Se você não impor regras, não impor limites, imagina como é que deve ser. O ser humano, ele é muito sem noção. Sim. Por quê? Porque ele não tem um autodomínio, autocontrole. Eu não vou generalizar as pessoas, mas as pessoas não têm a sociedade, às vezes, se não houver exatamente esse debate, essas regras, leis, medidas de contenção, é a mesma coisa da pessoa matar e dizer de boa, igual antigamente, para as pessoas tentarem desvendar alguma coisa, teria que haver uma investigação, outras pessoas acusarem por pena de morte, se foi falta de testemunha, essa pessoa também morre, mas nossa lei não acontece isso. E muitas das vezes, quando nós queremos falar a verdade, muitos tentam nos taxar, nos oprimir. A ONU, ela revelou de 15 anos, a partir dos 15 anos teve um aumento de 60%. Ela falou do Brasil. Ou seja, são 4 milhões de pessoas que estão totalmente sendo alcoólatras. Então, você vai ver pessoas de 15 anos que são alcoólatras, 17, 18, 19. Agora, vamos voltar para a cidade ocidental. O quanto de jovem que é alcoólatra aqui na cidade ocidental. O quanto de jovens que estão viciados nas drogas. E outra, eles postam no Facebook, tá? Eles postam no Facebook. E outra, por que o jovem não é preso? É muito branda as nossas leis, exatamente com esse tipo de trabalho de ressocialização. Porque o jovem, hoje, e nas outras gerações para trás, eles sempre se acharam os donos do poder. O jovem é isso.
Ele se acha o dono do poder, ele acha que sabe tudo, não aceita repreensão. E o nosso trabalho aqui, meu e da Cíntia, sempre foi aconselhar, sempre foi a melhor forma, o diálogo. E eu tenho visto nesse pequeno grupo, que também é um grupo da igreja, porque às vezes as pessoas dizem assim, o jovem da igreja não passa por isso, o jovem da igreja ele é santinho, o jovem da igreja é isso aqui. Meu amigo, o jovem da igreja, ele é uma pessoa muito mais perseguida de uma pessoa que não é. Porque às vezes o jovem, ele quer se sentir numa questão de igualdade com os demais. Porque, por exemplo, o adulto ele tem um pouco mais, pelo menos os cristãos, tem um pouco mais de noção do que é certo, o que é errado, quais metas para o seu futuro. O jovem não. O jovem entre 13, que é o pré-adolescente, adolescente, e que está entrando na fase inicial de jovem dos 18 anos, ele se acha o dono do poder, ele acha que é dono do seu futuro e muitas das vezes ele não vê a consequência de não estudar, de utilizar drogas e faltar aula. Então, na cidade ocidental, há muitos problemas como esse, e muitos deles também usam drogas por conta de uma depressão, certo? Usam drogas, e a gente vê essa lacuna, eu digo abandono de um Estado, abandono de pais irresponsáveis, que eu também tenho que cobrar de muitos pais irresponsáveis, sabe? Que quando esse tratamento de um filho não respeitar pai e mãe, ele começa desde pequeno. Sabe, Cíntia, eu acho que você é mãe, né? Você sabe que uma das coisas que eu aprendi com meu pai, ali, ó. E quando meu pai me cobrava, meu pai me repreendia, às vezes eu achava que era uma maneira errada de ele tratar comigo. E hoje, eu vejo o quanto foi importante na minha vida eu ser repreendido, eu ser chamado a atenção, eu ter sido posto de castigo e muitas das vezes apanhar para que eu pudesse refletir na minha vida, nas minhas escolhas. E hoje você vê pais que tem a lei da palmada, tem a lei disso, aquilo, outro, mas eu duvido muito. Olha para a juventude de 40 anos atrás, a juventude de hoje, certo? Você vê um caos imenso, é uma lacuna imensa. Jovem que não sabe dizer benção pai, jovem que não sabe chegar no local e ser bem educado, sabe? Se você está chegando, você dê boa noite, né? Se você está saindo, com licença, tal. Essa é uma educação, são coisas que nós aprendemos que estão sendo deixa para lá, tudo esse deixa para lá. E muitas das vezes o jovem acaba recebendo essa inconsequência, que também é responsabilidade dos pais, e que refletem nessa mão solta para com o jovem. Agora, Cíntia, eu tenho certeza que você deve ter alguma experiência com o jovem. Se você tiver alguma experiência, você pode estar contando também, que eu tenho uma, mas eu vou deixar você falar a sua experiência com relação à juventude, com o tempo que você passou ou ainda passa com a juventude na sua igreja, né? As dificuldades que você também observa. Bom, eu vejo os jovens, eles tentam procurar preencher aquele vazio com coisas erradas. Eles acham assim, eu vou beber, vou usar droga, porque para me esquecer os problemas, mas eles não imaginam o quanto isso vai afundar eles cada vez mais. Então, como você falou, né, os filhos são espelhos dos pais. Cada segura que o pai dá, cada segurança, cada palavra não, cada não é um livramento para aquelas pessoas, para aqueles jovens, né? Quantos jovens que saem escondidos na madrugada e no outro dia a mãe chega lá, a pessoa está morta ou aconteceu alguma coisa. Então, pela falta, né, de consciência dos pais, de estar regrando os filhos, também é responsabilidade dos pais também. Quantos jovens depressivos, né, que eu já conheci, já convivi com muitas pessoas que já tentaram suicídio, já se envolveram com coisas totalmente erradas, já foram presas, em relação a um sentimento, a depressão, para você se sentir inferior às outras pessoas. Isso acaba levando as pessoas para outras dimensões, né? Muitos dos jovens querem ser aceitos na sociedade e acabam se envolvendo para poder se adequar, né, àquelas outras pessoas que já fazem o errado. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece,
que quer ser sempre, né, que nem você falou, esse daqui, ele quer ser, né, quer ser o fodão, quer brincar. O cara quer estar por cima da média. Esses o cara quer estar por cima da média. Isso, exatamente. Esses são os que estão mais depressivos, que precisam de ajuda. Esses são um dos mais, né? Isso é totalmente aparável, né? Então, assim, assim, teve, nesse debate que eu assisti pela Jovem Pan, eu acho que o nome da menina é Adriana, estava o Kim Kataguiri, estava o Adriano, uma outra pessoa, que é o deputado, né? E tinha outras pessoas que eram influentes no meio da juventude. E eles citaram assim, legalizando as drogas, assim a gente facilita para que o jovem tenha mais responsabilidade, que o jovem tenha um autocontrole, porque eles dizem assim, nós temos que legalizar as drogas para a gente ter uma noção escancarada de quantas pessoas que usam droga. Rapaz, você pode achar até estranho, mas às vezes você vai ver que o seu vizinho usa, ou o seu parente, ou até a sua mãe, e você não sabe. Exatamente. Então, é escancarado. Você não precisa exatamente olhar e dizer, nós vamos contabilizar, porque aqui no Brasil não existe essa contabilidade de quantos usuários existem. Como? Como é que você vai saber? Não existe. Mas o que eles defendem? Essa visão de esquerda de liberar as drogas é exatamente para ter um controle. Fulano usou tantos de droga, vamos saber. Vamos tentar ressocializar. Como assim? Você libera e tenta ressocializar? A gente tem que ressocializar quem já está na dependência e tirá-los dessa dependência. E essa falsa alegria momentânea que eles têm é assim, passa um período usando, aí usa outra vez, aí o período ele encurta. Quanto mais o usuário ele usa aquela droga, ele vai encurtando. E todas as vezes que vai encurtando, ele vai querendo uma coisa maior, mais forte, para deixar ele mais tempo. E engraçado que eu ouvi isso, o Drauzio Varela, que é um médico, falando, ele disse assim, todo viciado, todo maconheiro que usa a droga há muito tempo, sempre vai contestar a droga atual. Que ele sempre vai dizer que é ruim. Agora o cara que começou, ele diz assim, nossa, que maravilha. Mas o cara que usa maconha por muito tempo, ele vai dizer, nossa, sempre vai contestar a qualidade. Isso disse o Dr. Drauzio. Por quê? Porque é uma falsa sensação de alegria, é uma falsa sensação de liberdade. Mas eles não pensam no seguinte, que essa falsa liberdade, ela traz uma consequência de dependência, a pessoa emagrece, ela não come, ela chega a até matar pessoas por conta disso. Tem alguma pergunta? Tem. Samuel Felício está perguntando, para vocês, qual seria a melhor forma de combater as drogas no município? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar essa questão da forma de combate. O que seria essa questão de combate? Seria logística. No quartel, quando a gente vai para algum lugar, a gente tem que ter uma questão de logística. Comida, água, transporte. E a droga, ela passa pelo mesmo processo de logística. Ela não passa pela qualidade de logística do Exército, mas existe uma logística, desde o momento que ela vem de fora para cá. Para combater essa situação municipal de drogas, primeiro, que deveria ter mais palestras de conscientização. Porque se você não consegue conter a entrada das drogas, a conscientização do jovem ela tem que começar mais cedo, certo? Essa é a minha visão. De você trabalhar com essa conscientização dos efeitos que essa dependência vai trazer para o futuro do jovem. Agora, sim, tem outra pergunta aí? Você quer finalizar? Ainda quero finalizar essa. Agora, a questão de logística que eu estava falando. Quando você elimina o transporte de um lado, esse lado que está recebendo, ele vai ficar sem receber. Aí você fala assim, como é que o Brasil consegue defender as suas fronteiras? São 15 mil funcionários da Polícia Federal para defender a maior extensão, se eu não me engano, ou é o quinto ou é o quarto país maior de extensão territorial, que é o Brasil. Agora você fala, nós estamos passando por um caos financeiro, ideológico, por um caos político, aonde você vê políticos não se ajudando para movimentar a sociedade e eles pensarem no benefício próprio.
Cíntia, eu vou dizer, eu vou falar com toda a sinceridade. Quantas pessoas já chegaram em mim e disseram assim, Ariel, por que você está fazendo uma live com um pré-candidato, levantando o nome de um pré-candidato? Eu quero levantar bons nomes. Porque se eu não vencer uma pré-campanha, eu tenho uma outra candidata aqui que eu levantei o nome, que é sincera, que está levantando, eu quero trabalhar para o coletivo. É um trabalho municipal. Nós estamos aqui se ajudando como pessoas cidadãs para poder retirar pessoas malignas, que exatamente pensam em si próprio, que não são empáticas, que não pensam no próximo. Então, o meu trabalho como presidente da juventude é animar, movimentar, fazer uma legião de jovens que estejam proativos para a mudança, né? Então, para poder a gente eliminar as drogas aqui, teriam que eliminar na ponta da linha. Sim. Porque quando você elimina lá na ponta da linha, o pessoal não tem de quem receber. Certo? Ou então eles têm que produzir. E quando eles começam a produzir, é fácil de identificar por cima, por helicóptero, por plantação. Aí é fácil de identificar. Por isso que elas vêm em malote, dentro elas vêm na mala. Inclusive, a Polícia Federal ela faz um autocontrole dentro dos aeroportos. E dentro dos aeroportos, dificilmente você vê eles conseguindo trazer as drogas. As pessoas são paradas ali. Mas o transporte é na terra, é na extensão. Então, esse é um problema municipal, não é só municipal. Ele é um problema estadual, ele é um problema nacional, que a entrada de drogas no país não tem um autocontrole por falta de funcionários, de mão de obra, de concurso, por mais pessoas para trazerem, com mais incentivos salariais para as pessoas que estão nas divisas. Imagina, você está com a sua família, tem que ter um incentivo salarial para a pessoa que está lá na ponta da linha, trabalhando na divisa. Tem muitos militares também no Exército que trabalham na divisa da Amazônia e que não têm um salário respeitável. Isso diga-se passar de dizer, que pessoas que... o Exército lá na ponta da linha, ele recebe muito menos do que um policial federal, que um policial civil, ele está lá, mas ele recebe muito menos e está defendendo a sua pátria. Em todo lugar você vê o Exército escancalhado, chincalhado, porque eu fui militar. Eu vejo a desvalorização das nossas Forças Armadas que fazem um grande trabalho nas extensão. Você vê muita gente aí falando mal do Exército Brasileiro, mas se ele não existisse, o que seria de nós? O que seria de nós a defesa do Brasil? Certo? Uma outra pergunta, a Cíntia responde aí. A Cíntia agora responde aí. Eita, Cíntia, agora responde aí. Vai lá. Duas perguntas, tá? Então vou englobar numa só, aí vocês dividem a resposta, tá? Tá certo. Você seria a favor de exames toxicológicos como parte avaliativa para adentrar nas universidades públicas? A outra pergunta agora. Seria interessante mais segurança na divisa do nosso município? Qual das duas você escolhe? Faculdade, fiscalização de drogas, um teste toxicológico ou uma segurança na divisa do município? Eu acho que a segurança na divisa do município seria realmente eficiente para todos nós, né? Para poder estar controlando, né, essas entradas e saídas, não só das drogas, também como de armamentos também, né? E na questão das universidades, você acha que antes como é que fala, o calouro entrar na universidade, ele tem que passar por um teste toxicológico de drogas? Olha, eu acho que sim. Porque através desse jovem usuário, ele poderia estar incentivando outros alunos também. Então seria prejudicial não só para esse jovem, mas para outras pessoas que seriam influenciadas por ele, né, também. Eu acho que sim. Vocês sabem que no Brasil, voltando um pouquinho, eu também concordo com esse posicionamento, só que no nosso Brasil, vamos pegar o UNB. Você vai para o UNB, você vê que tem muita gente maconheira lá. Cara, você chega na UNB tudo pinchado. Por que eles não decidem fazer um grafite? Grafite é arte. Agora, a pessoa chega lá, pincha, bota um monte de palavrão, bota isso, aquilo, outro, e acha que aquilo ali é uma arte. Não é. Não é arte. As pessoas... E o que você vê, não é falando mal assim só de órgãos federais, mas você vê no Rio de Janeiro. Bom, vamos falar aqui de uma pessoa que é policial, entendeu? Que está ali envolvida, visualizando, né? E que ele entra dentro de uma universidade e vê as pessoas dentro da sala de aula usando droga. Isso aí, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pessoal tem o costume. E certo? E a gente chegar com essa proposta de
de exames toxicológicos para as pessoas que entram dentro da faculdade, e eu seria a favor de assinalar. Mas aí você vai ver o grande barulho de usuários, aí você vai ver as pessoas que realmente, isso não tem problema, se não é legal, é usuário. Eu acho que o primeiro passo deveria ser dado exatamente a pessoa fazer o teste e isso ser identificado somente para o diretor da faculdade, para ele exatamente ter uma noção de quem exatamente é o usuário para poder fazer um certo tipo de trabalho. Porque, por exemplo, ela fez o teste, ela não tem exatamente... Ela tem o resultado, mas não é divulgado para todos os alunos. Aquele aluno ali, ele é usuário de droga, mas não é divulgado entre todos os alunos. Ele tem a liberdade de fazer a aula, de ele estudar. Mas eu acho que não deveria impedi-lo de estudar, mas eu acho que deveria ser identificado dentro da faculdade e mostrar para essa pessoa que é um aluno e dizer que ajuda. Fulano, nós identificamos que você é usuário de drogas, não será divulgado para outros alunos que você é usuário de drogas, e nós estamos aqui também oferecendo, você não será impedido de você fazer, estudar, mas nós estamos aqui oferecendo uma ajuda, se você quiser fazer um tratamento espiritual, também fazer um acompanhamento de saúde mesmo, familiar, eu acho que deveria ter, exatamente porque tem gente também que é usuária, que quer sair, mas também não quer parar de estudar. Entendeu? Teve uma atitude errada lá atrás, e aí lá na frente ele quer mudar, sim? Tem uma opinião aqui do Samuel Felício, eu vou falar agora, e aí eu queria saber a sua opinião sobre a opinião dele, baseado na opinião dele. Sim. Ele está falando assim, concordo com você, mas acredito que uma secretaria de combate às drogas no município também seria muito interessante, mas apoio à cultura, educação e esporte. Acredito que nesse meio também podemos salvar muitas vidas. Sua opinião sobre a opinião dele? Sim, uma secretaria de combate às drogas, não é isso? Sim. Cíntia, você quer começar e a gente vai dividindo o entendimento? Então vamos lá. Essa secretaria, que seria importante fazer essa secretaria de combate às drogas, tem que fazer uma integração com o Conselho Tutelar, primeiramente. Sim. A Secretaria de Combate às Drogas deveria, exatamente, você pode até ver um político que possa ver essa ideia agora e tomar essa atitude. Louvável. Se, às vezes, em 4 anos de mandato nunca pensou nisso, né? Às vezes querer fazer isso aí para ganhar uma eleição. Mas é importante que faça. Se começar, que faça, que dê continuidade. Porque às vezes a pessoa vai abrir um combate desse aí, que vai trazer mais posicionamento, que às vezes você vê um controle mínimo de distribuição de drogas do município, que existe há 10 anos. Há 10 anos. E você acha que a polícia não sabe? Sabe. E muitas das vezes tem políticos que não se envolvem nessa questão de abrir um leque para denunciar, ou abrir até mesmo um portal onde as pessoas possam denunciar pela internet, sem divulgação de quem foi que denunciou, né? Que é mais fácil, é igual a questão do Ministério da Mulher, não, Ministério da Mulher não, a ministra Damares, né? Ela criou um sistema, está criando um sistema para que as mulheres que sofram feminicídio façam isso pelo WhatsApp, pela internet. Porque em vez de ligar, como é que ela liga agora no momento de pandemia? Eu estou sendo violentado, está acontecendo isso pelo telefone se o agressor está lá. Agora, se ela conseguir fazer a denúncia pelo celular sem falar nada, é uma outra descrição. Agora, voltando aqui, tem que haver essa comunicação, né? Entre o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele é o primeiro a entrar numa casa e identificar problemas. Não só com questão de drogas, mas a má alimentação, desnutrição, falta de controle de natalidade. Então, assim, eu acho que deveria ter a secretaria, mas com controle, uma integração com o Conselho Tutelar. Se quiser botar alguma coisa a mais aí que eu tenha esquecido. Então, nesse caso também eu concordo, né? Seria muito bom, seria muito eficaz para a nossa sociedade. Porém, como você falou, é necessário o Conselho Tutelar, sim, porque eles estão à frente de todas essas situações e seria uma ajuda, né? Eles já são especialistas nessas situações, então eles conseguem identificar e seria uma ajuda totalmente eficiente para o nosso município, sim. Então, eu concordo também com a pergunta dele, eu acho bastante interessante. Sim. Você acha, a pergunta da Amanda Soares,
você acha que teria que ter um programa na universidade que possa ajudar esses usuários aqui de drogas, que tem essa questão aí deles gostarem de usar isso, mesmo assim quererem ingressar na faculdade? Você acha importante ter um programa dentro da universidade para tratar essas pessoas? Sim, eu acho bastante importante, muito importante na verdade, porque essas pessoas, elas necessitam de uma ajuda, né? Elas não podem ser julgadas pela sociedade, mas sim ser ajudadas. Elas precisam de pessoas que queiram que eles evoluam também como as outras pessoas. Nesse caso, é o que mais acontece, as pessoas têm medo, né, têm temor de estar ali falando para as pessoas que é usuário de droga por ser julgado pela sociedade. Então, é muito importante, seria muito bom eles terem, né, esse programa para poder estar auxiliando essas pessoas, esses jovens que precisam de ajuda. Muitas pessoas se escondem atrás do seu medo, né, de ser julgado. Então, muito importante, sim. A nossa conclusão com relação a esse tema é dar um alerta para os políticos de Cidade Ocidental. Muitos anos se passaram e muitas das vezes, de quase todas, você não vê realmente um apoio para os jovens que estavam passando com esse tipo de problema, certo? Esse alerta que eu deixo para os políticos que exatamente não desenvolveram políticas públicas pensando no futuro do jovem de amanhã. Então, analise o jovem de hoje. Qual é o futuro que nós teremos amanhã? Nós, como juventudes, eu e a Cíntia, estamos aqui pedindo e clamando a cada um de vocês que está atrás dessas lentes. Não se acovardem. Não tenha medo de ir para as ruas, de começar a debater política. É isso que políticos mal intencionados querem, que você não debata política e quando chegar um político na sua porta lá, ele vai tentar te convencer com porcarias, certo? Sem ter, e ainda mais pessoas que estiveram no poder, que vai chegar aí, vai comprar gente, que vai dizer, fulano está tentando crescer igual nós aqui. Nós somos cidadão comum, né? Que trabalha, que tem o seu pequeno salário, mas que nós estamos aqui demonstrando que nós não iremos nos acovardar. Nós estamos aqui para impulsionar a juventude de Cidade Ocidental. Nós estamos aqui pelo nosso Brasil. Nós estamos aqui para levantar uma geração diferente, uma geração que acredita em Deus, uma geração que procura mudança e prosperidade para o nosso povo. O nosso povo tem capacidade de ser o melhor país do mundo, porque quase 90%, mais de 90% do nióbio é aqui do Brasil. Ou seja, os países externos que trabalham com nióbio, está tudo aqui, tudo focado aqui na questão do agronegócio. O Brasil sustenta 1/3 do mundo. 1/3 do mundo o Brasil alimenta. O celeiro do mundo é o Brasil. O Brasil, ele tem capacidade para crescer e muito. Mas qual é a dificuldade? Pessoas interesseiras que estão no poder, pessoas que não pensam no povo, pessoas que não estão focadas no crescimento individual, no IDH da sua cidade. Cidade Ocidental hoje está com um IDH de quase 0,7%. Que vergonha, é uma vergonha. Mas não estou dizendo do governo, de governos, de pessoas que estão fazendo, é o que é fato, é o que a gente está vendo. São pessoas que realmente não querem desenvolver políticas públicas para o seu povo e somente pensar, eu não vou aceitar o projeto da Cíntia, porque a Cíntia era do partido tal e a gente vai levantar o nome dela, o partido dela, então nós vamos jogar esse projeto. Jamais eu irei agir por conta de posição partidária se não for exatamente benefício para o povo. Se for a escolha do povo, a escolha certa, coerente. Não estou aqui com demagogias, com palavras extremas. Eu estou aqui para defender o nosso Brasil, a juventude que muitas das vezes tem escondido a sua vontade e às vezes não quis mais lutar pelo nosso povo. Porque não acredita nos governantes, não acredita nos seus representantes. Se você é bom o suficiente, se candidate então. Pare de ser medroso dentro de sua casa. Se você é bom o suficiente, que acha que fulano não faz nada, fulano, então se candidate, seja o representante do povo. Pare de ser medroso. Nós estamos aqui exatamente mostrando essa coragem, não é isso, Cíntia? Exatamente. E nós... Isso sim, pode dar continuidade, que eu estou aqui animado, estou quase para voar aqui da cadeira. Tem que falar, realmente tem que falar, não pode ter medo, tem que enfrentar
tudo que está acontecendo. E a união faz a força, é que nem você falou. Um depende do outro, né? Depende do outro. Não é só questão financeira. Nós precisamos olhar para o nosso município, para a nossa cidade, né? As pessoas têm interesse pessoais, né? De conquistar, de ter dinheiro. Eles não importam com pessoas que estão passando fome, pessoas que morrem, né? Nos hospitais. Então é necessário que as pessoas, que os políticos também, principalmente, eles comecem a olhar para a sociedade, não para o seu próprio bolso, para o seu próprio umbigo, porque realmente é lamentável. Nós, né, em pleno século XXI, né? A sociedade está da maneira que está, né? A tecnologia avançando. Quantas e quantas informações nós estamos conseguindo chegar em lugares e lugares, né? Pesquisas de medicamentos, de curas e tudo mais em relação à questão geral. E as pessoas não conseguem identificar isso na população, que o Brasil ele vai evoluir, para ele evoluir depende de nós também. Né, se a sociedade está crescendo, se o município está arrecadando ali valores para construir um lugar melhor, um país melhor, um hospital, uma escola, tudo isso é por causa de nós que somos, né? Os eleitores também. Os eleitores também. Então, realmente, é isso aí. Eu queria dizer o seguinte, tem mais alguma pergunta aí? Eu vou ler o que o pessoal está escrevendo aqui, bro. Pode ler aí para nós. A Nayara Pereira está dizendo o seguinte: debater de forma saudável gera conhecimento. Vamos lá, tem o Samuca Soares falando o seguinte: infelizmente, muitos desses usuários e estudantes são os mesmos que militam a favor da legalização. Sua opinião? Agora chegamos no ponto. Vai lá, Mayara, comece aí. Pode começar. Tem certeza, Mayara? Eu falo demais. Pode falar. Olha lá, Mayara. Foi a Mayara que falou, não foi? Não. Nayara. O Samuca que falou sobre a questão. A Mayara falou sobre a questão do debate, não foi isso? Isso. Tá. Nayara. Então, Samuca, quero te agradecer a todos também que estão assistindo a nossa live. O quanto eu fico feliz de ter pessoas entrando, comentando. Para mim, eu amo política. Porque, sabe, a minha maneira de ver política é o melhor meio social para ajudar as pessoas. A política é o melhor meio de ajudar as pessoas. Certo? E sabe por que o político também não ajuda muita gente? Não ajuda porque ele tem 2 empregos. Ele só vem nos dias da audiência, tem outro emprego e esquece do município. Cara, o cara vaza, por isso que não vê político na rua. Entendeu? Eu sou a favor de criar um projeto para que político, sendo eleito, ele não crie um segundo trabalho de carteira fechada. É isso, ponto. E agora voltando para essa questão, você quer começar respondendo do aluno? Qual Como é que foi a pergunta aí do aluno, para o Samuca? A visão dele? Samantha falou que os mesmos, infelizmente, muitos desses usuários e estudantes são os mesmos que militam a favor da legalização. Esses estudantes são usuários, eles são os mesmos que militam a favor da legalização. Eles que vão lá, começam a depredar o patrimônio público, né? Fala que tem que liberar assim e tal, e começar a agir com truculência, violência. E esses mesmos também, assim, de acordo com a interpretação, né? Interpretação que eu tive aqui, é que eles meio que se fazem de vítima ao mesmo tempo. Isso, eles ficam se vitimizando, né? Eles jogam culpa no Estado, no governo, né? Então, eles têm que ter a consciência, a plena consciência de que se eles querem o melhor para eles, depende de cada um, né? De cada um. Não depende só do governo, não. Isso é individual, né? Como você tinha falado do caráter, vai do caráter da pessoa. Vai do caráter. Essa inclusão, agora vamos falar um pouquinho, a gente está falando sobre drogas, a gente vai falar sobre inclusão social. Quantas pessoas amam, eu quero um país que tenha muito mais inclusão social. Mas como assim? Eu vou fazer uma live, eu vou chamar outra pessoa para falar sobre cotas, né? Eu cresci, o meu melhor amigo é Ítalo Farias, né? O meu melhor amigo, eu chamo ele de irmão, porque a gente cresceu junto. Ele é branco, eu sou negro, sou preto. Nós passamos as mesmas dificuldades financeiras, cara. E por que eu teria direito a uma bolsa e ele não? Porque ele também foi pobre, ele também passou por dificuldades. E hoje ele conseguiu vencer na vida, mesmo sem a ajuda do governo com relação a cotas. Eu acho
que às vezes você priorizar somente uma classe, tem que ter uma ajuda? Tem, mas eu acho que tem que também ter para a pessoa branca que é pobre, que passou também dificuldade. A maioria do nosso povo brasileiro é pardo e negro. Mas também existe essa outra parte que é branca e que também sofre. E essa inclusão social onde está? Ah, porque os brancos marginalizaram, eles são elite e oprimiram os negros. Isso foi tempos atrás, eu estou falando de agora. Eu estou falando do que está acontecendo agora, no hoje. São pessoas que também passam fome, que também têm necessidade e que também não têm benefícios. Cadê a inclusão social? Gente, é muito político fazendo nhanhanhanhanhanhá. Mas não esquecendo o outro lado, outra vertente, em que pessoas também, brancas, passam por dificuldades, têm dificuldades como uma pessoa negra também tem. Sabe? A pessoa que é homossexual, pessoa que tem uma escolha de um outro tipo de casamento, também passa por dificuldades. A inclusão é essa diferença que as pessoas rotulam muitas coisas. Ah, porque ele é isso, então só fica com aquele grupo. O cara é do rap, ele não pode escutar música clássica. O rótulo dele, não pode chegar ali. O cara dança, se o cara dança, ele não pode estar junto com os caras que não dançam. Porque o cara que dança é afeminado. O cara começa a ofender também ao outro lado. Então, essa questão de rótulo atrapalha muito a nossa sociedade. Certo? O nosso convívio. Certo? Então, eu quero trabalhar muito com políticas públicas. Eu estou tentando dar o máximo com isso. Né? Cíntia, um convite também a todos os jovens que estão nos assistindo. Eu gostaria e quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Certo? A live já tem um certo tempo, acho que a gente já expôs tudo aquilo que a gente queria falar, certo? Cíntia, você pode também dar os seus agradecimentos antes que eu possa estar encerrando a live? Eu agradeço por cada um que estava presente, né? E é muito importante vocês jovens estarem participando, porque o futuro não depende dos políticos, mas depende de cada um de nós, né? Das nossas atitudes, de buscar, de correr atrás, de tudo aquilo para melhoria para o nosso, não só para o nosso país, para a nossa cidade, mas sim em questão em geral. Então eu agradeço cada um de vocês que estavam participando. E é isso aí. Tem alguma outra pergunta para não deixar ninguém? Finalizou, né? Então, mais uma vez, eu gostaria que você também compartilhasse essa live. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe a live com outras pessoas, certo? Eu gostaria de retribuir um favor que eu recebi de um outro jovem, que também é pré-candidato a vereador em Cidade Ocidental, o Manu. Ele falou o meu nome numa live dele, certo? E eu acho que é importante a juventude se unir. Porque nós estamos agora... Pode até ser que muitos jovens não ganhem nessa eleição. Mas pode ter certeza que na próxima eleição vocês vão ser escancalhados, porque nós vamos trabalhar forte em cima disso. E duvido que a maioria da juventude de Cidade Ocidental elegerá um candidato ruim nas próximas eleições. Pode até ser que essa ainda, algum sem vergonha, consiga ganhar. Mas a nossa juventude está se mobilizando. Ela está saindo do armário, está começando a trabalhar com política, está começando a gostar de política, e nós vamos fazer o máximo para destruir as pessoas que estão ruins aí, que eu digo assim, destruir esses pensamentos ruins, difeminando o ódio. Difeminando o ódio. Disseminando é a palavra. Disseminando o ódio. Como a gente vai destruir eles? Me diz, como é que a gente vai destruir? No voto, nas eleições. É onde a gente vai mostrar onde a juventude é capaz, forte, corajosa. E é assim eu quero motivar outros jovens também a participar das eleições. É igual eu estou fazendo aqui com a Cíntia, com todos os pré-candidatos que estão entrando aí. E mostrando que a juventude realmente quer um futuro melhor para os seus filhos, aqueles que estão olhando à frente. É isso aí, Brasil. O Brasil tem jeito, viu? Agradeço a todos, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Muito obrigado.